O verdadeiro motivo pelo qual Bolsonaro cancelou a entrevista. Vamos ver aqui o que o pessoal do Bradock Show tá falando. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações e senta o pé no peito do like, por favor, pessoal. Vamos ajudar o canal Contraste, onde temos um compromisso com a verdade, sempre a verdade aqui no nosso Brasil. Vamos ver aqui. Em relação a essa entrevista, eu queria deixar uma pergunta. Será que se o Bolsonaro tivesse se esforçado para dar essa entrevista, viria a autorização da cirurgia? Porque a entrevista foi autorizada pelo Moraes. Será que era para saber se Bolsonaro teria condições de dar uma entrevista? Para ele poder negar a cirurgia? Bolsonaro cancelou a entrevista que daria por conta de sua saúde e pediu uma cirurgia. Bolsonaro cancelou essa entrevista ao Metrópolis nessa terça-feira, alegando questões de saúde num bilhete escrito à mão. A defesa marcou a internação para quarta-feira e a cirurgia da sua hérnia inguinal bilateral para o dia de Natal. O pedido foi enviado a Moraes, que solicitou parecer da PGR sobre a urgência do procedimento. A perícia da PF constatou a necessidade de uma cirurgia e classificou como eletiva. A defesa pede que Michele, Casa e Flávio o acompanhem, mas Moraes, por enquanto, só autorizou a Michele Bolsonaro. Rodrigo Constantino, aparentemente temos um caso de tortura, né? Sem dúvida, Darcio. Muitos especulam, inclusive a própria família, né, que há em curso uma tentativa de finalizar o que o Adélio Bispo, ligado ao PSOL, começou. Querem matar, além de humilhar, torturar e tirá-lo do jogo político, né, querem matar Jair Bolsonaro. A homenagem que o Bradock fez é muito bonita, muito emocionante e muito justa, né? Ele realmente foi isso tudo e muito mais. Ele foi um presidente que acreditou no patriotismo, no povo brasileiro, né? Ninguém é perfeito, ele cometeu erros, isso é óbvio, mas ele acertou muito mais do que errou e o principal a ser dito aqui é que ele vem sendo perseguido por suas virtudes e não por seus defeitos. Por exemplo, na pandemia ele lutou pela liberdade de escolha do povo e pela sobrevivência do povo, inclusive com um trabalho muito bem feito pela equipe econômica do Paulo Guedes para encontrar os milhões de invisíveis e não deixá-los morrendo de fome. Enquanto isso, a turma da Globo e companhia gritava que a economia a gente vê depois, né? Então, essas coisas são fáceis de esquecer. Muita gente fica mentindo em relação a esse período, dizendo que o Bolsonaro imitou gente doente, manipulando trechos de entrevistas ou de comentários naquelas saidinhas, né, dizendo que ele falou que não é coveiro, dane-se as mortes, e nada disso é verdade. Né? Inclusive, não é verdade que no Brasil morreu mais gente do que em outros lugares, como por exemplo a Argentina, onde havia um presidente lulista. Então, houve muita distorção, só que esse tipo de coisa, depois de tanta insistência, acaba convencendo um ou outro incauto. Então não dá para negar que tem uma ala de alienados ou isentões que, de alguma forma, desenvolveram uma implicância, até mesmo uma ojeriza, nojinho, em relação ao Bolsonaro, de maneira muito injusta, por conta da campanha difamatória da velha imprensa. Né? E aí a gente chega nessa situação de que ele, tratado como uma ameaça à democracia, a direita bolsonarista, como um grupo de discurso de ódio, de ameaça violenta, né, aos seus adversários, ele foi quem realmente quase perdeu a vida por conta de um atentado. E até hoje paga um preço alto por isso. Ele vai aí para mais uma cirurgia, já perdi a conta, se são 7, se são 8, se são 6, são várias cirurgias que ele fez em decorrência da facada do esquerdista Adélio Bispo. E o Alexandre de Moraes vai lá e permite isso, pelo menos agora. Né? Não acho que seja um espírito natalino, não acho que o Alexandre de Moraes esteja se tornando alguém bonzinho. Acho, inclusive, Dácio, que a autorização para entrevista no Metrópolis tinha como intuito também, de alguma forma, desviar o foco dos próprios escândalos envolvendo Alexandre de Moraes. São escândalos impressionantes. Alguma coisa está acontecendo, porque a mesma turma da velha imprensa, que até aqui ou fez vista grossa ou aplaudiu o arbítrio, o abuso de poder, o uso do Estado para fins pessoais de Alexandre de Moraes. Vamos lembrar do caso Mandovani, por exemplo. Né? Aquilo é uma forma de corrupção. Você usar o Estado para perseguir alguém que você teve um entrevero, que você teve um problema no aeroporto. É uma forma de corrupção. Só que agora nós estamos falando de uma coisa escancarada, de 129 milhões de reais de lobismo para defender um banco fraudador. Então a coisa está escancarada e cada vez mais gente dentro da velha imprensa perdeu o medo e está denunciando, está falando em impeachment, está falando em explicações, cobrando, né, explicações do ministro. A coisa está mudando de clima, né, no país. Não acho que por conta disso ele vai se tornar mais ameno com o Bolsonaro. Ali é uma questão patológica, é uma questão realmente que beira a psicopatia, se não for realmente um caso de diagnose de psicopatia para valer, né? Mas que o Bolsonaro faça essa cirurgia, fique tudo bem, né? É o que o povo brasileiro deseja. Não essa turma de esquerda que acusa os bolsonaristas de discurso de ódio e torce pelo pior para Jair Bolsonaro, né? Vamos torcer que fique tudo bem, mas isso não vai aliviar a barra de Alexandre de Moraes. Bolsonaro não tinha que estar preso, muito menos num regime fechado, sem ser numa prisão domiciliar. Ele é acusado de uma tentativa de golpe que é uma acusação esdrúxula por um PGR, que é uma marionete do próprio STF, que é um ex-sócio do Gilmar Mendes e um capacho do Alexandre de Moraes, que é o Paulo Gonet. Tudo isso é muito escandaloso também, tudo isso é muito absurdo. O Brasil sabe o que está acontecendo, quem deu o verdadeiro golpe, e não é porque Alexandre de Moraes vai fazer uma ou outra concessão pragmática que a gente vai esquecer quem é o verdadeiro algoz desse país.
Pois é, Carol Esponza, e a sua opinião sobre essa situação lamentável e também, né, afinal de contas, sobre o Brasil, porque, como bem lembrou o Rodrigo Constantino, o Bolsonaro exerceu um trabalho muito importante durante a pandemia, entregando inclusive auxílios, e aprendi com o Rodrigo Constantino que a política conservadora é aquela que faz o diagnóstico e aplica o remédio de acordo com o que o paciente precisa. Só que esse paciente, Carol, está morrendo. Os nossos números econômicos são piores do que no período da pandemia. E agora temos aí esse fio de esperança, né, com a indicação do Flávio. Qual que é a avaliação que você faz disso tudo? A Consta colocou super bem, né? A gente tá vivendo um dos maiores escândalos do Brasil. E olha que esse ano, assim, foi escândalo atrás de outro, assim. Eu realmente não imaginava que quase na última semana do ano a gente conseguisse ter algo pior do que INSS, enfim, todo o rol ali do que a gente, atrocidades que a gente viveu aqui, todo esse julgamento do golpe. Mas esse trabalho aí de advocacia administrativa, de lobista do ministro Alexandre de Moraes ali com o Galípolo pelo Banco Master. Essa entrevista, essa concessão da entrevista, eu confesso que eu fiquei ali, quando eu vi que Bolsonaro ia dar uma entrevista, eu fiquei ali com sentimentos, mixed feelings, né? Sentimentos misturados ali, ao mesmo ponto que a gente tá vivendo, né, tá assistindo essa tortura do Bolsonaro, eu repito isso, desde que ele tá com a tornozeleira eletrônica, e aí não é uma questão de opinião, se você pegar qualquer legislação internacional sobre tortura que o Bolsonaro vive, é sim uma tortura, uma prisão domiciliar ilegal, já com a tornozeleira eletrônica, né, antes, agora com pouco acesso aos seus médicos, tendo que pedir autorização para cirurgia. A cirurgia foi concedida, o Carlos e o Flávio não podem acompanhar o pai na cirurgia, assim, é uma maldade em cima da outra. Mas não sei também por que o Bolsonaro, obviamente, alegou ali problema de saúde, a gente sabe que ele tá, são 40 soluços por segundo, né, que o Bolsonaro tá passando. Isso imagina a situação dele, imagina isso 24 horas por dia. Mas eu não sei até que ponto essa entrevista ia ser manipulada. Eu não confio em nenhuma dessas grandes mídias. Se pra Bolsonaro dar uma entrevista pra um grande veículo desse, Alexandre de Moraes conceder, pra mim tinha algum acordo já com quem fosse entrevistar o Bolsonaro. O ponto é que, mesmo que a entrevista fosse manipulada, se o Bolsonaro conseguir expor 20% do que ele tá vivendo, já é ótimo. As condições que ele tá, o duplo padrão que a gente vive no Brasil, né? Lula tinha acesso ao bom e melhor dentro da prisão que ele tava. Janja podia entrar e sair. Michele agora conseguiu uma autorização fixa para alguns dias ver o Bolsonaro, mas tinha que fazer pedido a pedido toda vez que precisasse ver, o marido precisava fazer um pedido, Alexandre de Moraes simplesmente não respondia. Não responder significa não conceder o pedido. Então tortura. Por muito menos, lembrando que o Zanin, que era advogado do Lula, foi às cortes internacionais muito antes do Lula ser condenado, denunciar a tortura, denunciar falta de devido processo legal no Brasil. E o caso agora? Isso aí tem devido processo legal, né? A gente com uma ação que foi direto pro STF, sem passar pela primeira instância, que era o foro do ex-presidente Bolsonaro. Então assim, fechando o ano com mais um show de horror, nesse caso do presidente, mais um show de horror vindo do Alexandre de Moraes aí com esses escândalos de corrupção. Pois é, hoje a minha função é de apresentador, mas eu tenho que fazer 2 comentários. O primeiro é sobre isso que a Carol falou. A Janja se vestia de advogada para visitar o presidiário Lula. Em relação a essa entrevista, eu queria deixar uma pergunta. Será que se o Bolsonaro tivesse se esforçado para dar essa entrevista, viria a autorização da cirurgia? Porque a entrevista foi autorizada pelo Moraes. Será que era para saber se o Bolsonaro teria condições de dar uma entrevista? Para ele poder negar a cirurgia?